Fala galerinha, beleza? Professor Beraldo na área para mais uma daquelas aulonas de biologia, galera. Para você que está querendo se preparar para o vestibular, para você que está querendo arrebentar em todas as questões de biologia, vem comigo. Bora que eu vou dar uma baita aula de biologia para vocês, galera. Bom, galerinha, hoje a gente vai para mais uma aula de fisiologia vegetal. Mais especificamente, eu vou apresentar para vocês os fito-hormônios, ou seja, os hormônios vegetais, certo? E também todos os movimentos que os vegetais realizam. Vou falar dos tropismos, fototropismo, geotropismo, então grafitropismo, todos aqueles que vocês conhecem, mas às vezes tem um pouquinho de dificuldade, certo? Então, como é de costume, bora nos slides comigo que eu quero mostrar para vocês um pouquinho melhor sobre esse assunto. Bora lá, pessoal! Bom, pessoal, agora vamos para a nossa aula de fisiologia vegetal que dá enfoque para os hormônios vegetais e para os movimentos vegetais, certo? Bom, hormônios vegetais eles são também chamados de fito-hormônios, tá? E são substâncias, reguladoras do crescimento vegetal, feitas por compostos orgânicos, assim como os hormônios também dos animais, certo? Eles fazem uma regulação química, certo? Que está diretamente relacionado com crescimento e desenvolvimento dos vegetais, podendo estimular ou então inibir esses processos de crescimento e desenvolvimento. O primeiro grupo de fito-hormônios que a gente vai falar são as auxinas, tá? São os fito-hormônios responsáveis pelo crescimento, tanto da raiz quanto dos caules da planta e também das suas gemas axilares, que vão ter folhas, flores e frutos, tá? A principal das auxinas é o AIA, o ácido indolacético. Ele tem uma dominância apical, ou seja, a região do ápice da planta é a grande produtora do AIA, certo? Desse grupo das auxinas, que faz o crescimento longitudinal do vegetal. Quando essa dominância apical ela é quebrada por uma poda, automaticamente os ramos laterais, ou as gemas laterais, ou as gemas axilares, passam a produzir esse fito-hormônio, o que vai causar o desenvolvimento dos ramos laterais, certo? Essa técnica observada, ela é muito utilizada, por exemplo, nas podas de plantas frutíferas, porque quanto mais ramos eu tiver dentro desses vegetais, mais serão as suas possibilidades de produzir folhas, flores, frutos, e aí aumentar a produtividade, certo? Aqui, nesse gráfico, é fácil de observar como que o ácido indolacético ele age de acordo com os diferentes pontos da planta. Na raiz, ele vai estimular muito pouco. Com baixas concentrações do AIA na raiz, eu já tenho aí uma inibição desse hormônio, ou seja, a presença do ácido indolacético na raiz em grandes concentrações faz o seu retardamento do crescimento. No caule, é uma estrutura que é um pouquinho mais eficiente, porque quando comparado aqui nesse gráfico, ó, raiz e caule, a presença de ácido indolacético no caule ela é super estimulante para o seu crescimento. Só em altíssimas concentrações que ele vai se transformar em uma substância inibidora. Nas gemas laterais é o meio do caminho entre a raiz e o caule. E o que isso influencia no nosso conhecimento dos fito-hormônios? Influencia, por exemplo, no estudo do fototropismo, tá? Tropismos vegetais são aqueles movimentos que os vegetais realizam expostos a algum tipo de estímulo. Nesse caso, o fototropismo é estimulado pela presença da luz. Quando a luz se encontra em uma posição em que ela bate na planta de forma igual, o AIA ele vai se distribuir igualmente por toda a planta, homogeneamente por toda a planta. Porém, quando o AIA quando a planta está exposta a uma luz unilateral, o AIA se concentra no lado oposto à exposição luminosa. Aqui no caule, como o lado oposto à exposição luminosa começa a ficar com uma concentração muito grande de AIA, e a gente acabou de ver aqui nesse gráfico que no caule o aumento da concentração ele gera um estímulo de crescimento, a planta vai crescer mais do lado onde o AIA se concentra do que do outro, voltando-se, ou seja, inclinando-se para a fonte luminosa, que é o sol. Por isso que as plantas, quando crescem, ou os girassóis nos campos, eles se movimentam à medida que o sol se movimenta no céu. Isso tem a ver com o deslocamento do AIA dentro do caule da planta,
tá? Agora, numa situação onde a planta ela se encontra inclinada, aqui o AIA ele vai ser deslocado para a parte mais baixa da planta pela questão da gravidade. Só que, dividindo a planta em dois pedaços, aqui raiz e aqui caule, nós sabemos que raiz e caule, eles respondem de formas diferentes ao acúmulo do AIA. Olha aqui, no caso da raiz, a face inferior está repleta de AIA. E ele, para a raiz, é inibidor, fazendo com que a parte que não tem AIA cresça mais. Por isso, a raiz se volta para baixo. Isso a gente chama de gravitropismo positivo ou geotropismo positivo, porque é a favor do estímulo. Agora, olha no caule. Eu vou ter um acúmulo do AIA aqui na parte baixa. E no caule, esse acúmulo ele é um estimulante, por isso a planta cresce mais do lado que eu tenho o acúmulo do AIA e menos do lado onde não se tem o acúmulo de AIA. Por isso, a planta volta o seu crescimento para cima. Isso a gente chama de gravitropismo ou geotropismo negativo, porque é contra o estímulo da gravidade, ele vai em direção ao Sol, certo? A auxina também regula, né? O AIA também regula um tipo de movimento vegetal que a gente chama de tigmotropismo, que é um movimento que é estimulado pelo toque, tá? Pelo toque em alguma superfície. Então a gente tem um exemplo aí das gavinhas. As gavinhas elas vão crescendo, crescendo, crescendo. Quando elas encostam em alguma superfície, automaticamente o AIA ele vai para o lado oposto da onde essa gavinha encostou. E como ele está acumulado do lado oposto da onde foi encostado, automaticamente ele começa a crescer e realizar a volta sobre essa superfície. Por isso que essas gavinhas elas conseguem se fixar muito bem em superfícies finas e tudo mais, dando essa sustentação para a planta. Temos também os casos de fotonastia, termonastia e tigmonastia influenciada pelas auxinas. A fotonastia é aquela situação onde a presença ou a ausência da luz faz com que as flores, por exemplo, se abram. Exemplo, dama da noite. Ela sempre abre no período noturno. Por quê? Ela tem uma fotonastia onde a ausência da luz permite a abertura das flores. Tá? Agora, termonastia tem a ver com a temperatura. Algumas plantas só abrem as suas flores quando as temperaturas estão mais baixas, no início da manhã, no fim da tarde. E não fazem essa abertura no meio do dia, tá? Algumas plantas. Outras, ao contrário, elas só vão abrir quando a luz está bem forte, a temperatura está bem alta, tá? E por último, tigmonastia, aqui como representado na folha da mimosa, essa plantinha aí que também é conhecida como dorme-dorme em algumas regiões do país, à medida que essa folha ela é tocada, todas as suas estruturas para defender ali, para evitar um tipo de herbivoria ou coisa do gênero, elas começam a se fechar. E como esse estímulo de movimento foi causado pelo toque, a gente chama ele de tigmonastia, certo? É semelhante aqui ao tigmotropismo, que também é uma relação de toque, tá? Só que aqui causa um movimento mais demonstrado aí, circundando a estrutura onde foi encostado. Aqui essa planta simplesmente se encolhe dentro dela mesma. Tá bom? Falando sobre o AIA, auxina, o ácido indolacético, a gente tem aqui algumas funções marcadas principais para eles. Então, além de todas essas que a gente viu, o AIA está relacionado com o enraizamento de estacas dentro do processo de reprodução por estaquia, modificações na parede do ovário na formação dos frutos, formação dos frutos partenocárpicos, desenvolvimento dos brotos florais, e retarda, né, ele atrasa a abscisão foliar, ou seja, a queda das folhas nas plantas. Essas são as funções das auxinas. Segundo grupo de fito-hormônios são as giberelinas, GAs, certo? As giberelinas são os hormônios ou os fito-hormônios responsáveis pela quebra da dormência da semente e estímulo da floração e desenvolvimento dos frutos. Aqui representado a quebra da dormência da semente, você tem, após a germinação, a formação das raízes primárias e o desenvolvimento da primeira folha. Tá? Isso quem estimula é a giberelina. Tá? E também estímulo da floração e desenvolvimento dos frutos. Tudo isso por causa das giberelinas. O terceiro fito-hormônio são as citocininas. A função da citocinina é induzir a divisão
e a diferenciação das células no tecido vegetal, e ela também tem a responsabilidade de retardar a senescência foliar, ou seja, atrasar o envelhecimento das folhas. O etileno já é um hormônio responsável pelo amadurecimento dos frutos, principalmente, e também pela senescência e abscisão das folhas, ou seja, o envelhecimento e a queda das folhas, flores e frutos está relacionado com a produção de etileno. Esse etileno ele é bem conhecido, mas nem sempre as pessoas sabem o porquê do amadurecimento dos frutos. Por exemplo, as nossas avós sempre falavam de embrulhar as frutas nos jornais, colocar dentro do saco para ela amadurecer mais rápido. Isso acontece porque quando o etileno ele é produzido e você coloca a fruta dentro desse saco, dentro desse jornal, automaticamente você acumula esse hormônio ali perto. Acumulando esse hormônio ali perto, automaticamente a planta amadurece mais rápido. Desculpa, a fruta amadurece mais rápido. O ácido abscísico, fito-hormônio também conhecido como ABA, é um fito-hormônio responsável pela inibição do crescimento vegetal, certo? Então a planta ali está numa situação não muito favorável para o seu crescimento, falta de água, falta de luz, é produzido o ABA para inibir o crescimento do vegetal e esperar um momento mais ideal para isso. Ele também é responsável pela dormência das sementes, a mesma coisa em condição ambiental, ou seja, as sementes quando estão em solo seco, elas não vão germinar, e aí começou a estação das chuvas, começam a germinar várias plantas. Por quê? Todas elas estavam numa situação de dormência, com produção do ácido abscísico. A partir do momento que o ambiente se tornou ideal, essas plantas mandaram ver aí no seu desenvolvimento. O ácido abscísico também está relacionado com o fechamento dos estômatos durante qualquer tipo de estresse hídrico. Então a planta está lá exposta a muito sol e não tem chuva, o solo está seco, automaticamente o ácido abscísico vai fazer o fechamento dos estômatos e aí vai diminuir a taxa de respiração, vai diminuir a taxa de fotossíntese, vai realmente diminuir o metabolismo do vegetal, certo? Espero que vocês tenham entendido aí todo esse processo de fito-hormônios e movimentos vegetais que nós trabalhamos ao longo desse vídeo, certo, pessoal? E chegamos ao fim de mais uma daquelas aulas de biologia, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se não entendeu algum assunto, não precisa ficar desesperado, não precisa ficar maluco. Volta no vídeo, ó que coisa boa que é o vídeo. Volta no vídeo, assiste de novo a parte que você não entendeu, certo? Pega, faz a anotação, faz o seu resumo e aí depois você dá play no vídeo de novo, meu amigo. Aqui não precisa preocupação. Precisou, pausou e voltou. Um abraço do professor Beraldo e até a nossa próxima aula, pessoal.